Graça e paz, irmãos, amém? Boa noite a todos. Eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Esse é um texto referência, conquanto a gente não vai abordá-lo nessa noite, mas é o texto referência para aquilo que a gente vai tratar a partir de hoje. Como eu disse, um tema absolutamente pertinente, necessário, que se esclareça e que se vislumbre, acima de tudo, dentro da palavra, não numa perspectiva denominacional, mas numa perspectiva absolutamente centrada na palavra. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Esse texto, pode entrar, irmãos. Esse texto é o encerramento, ou pelo menos o início do encerramento da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E ele trata de uma forma muito particular a questão da batalha espiritual. Na sequência aqui, eu deixei o texto de propósito, porque daqui a 2 semanas nós estaremos ministrando sobre a armadura de Deus e o que de fato isso representa na nossa vida. Mas, de uma forma muito particular, Paulo vai nos incitar a pensarmos sobre o que significa batalha espiritual. O que isso representa, como ela se dá. E ele fala de algo muito peculiar, quando ele cita regiões celestiais, que é o final do verso de número 12, onde nós muitas vezes não compreendemos, não entendemos o que é região celestial. Dentro do nosso contexto aqui, Paulo está chamando a nossa atenção para dizer que região celestial é onde você, querido irmão, planta os seus pés. Aonde você está se torna região celestial. Não na sua amplitude, não na sua definição maior, mas você é representante do céu aonde você está. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade, seja na sua casa, aonde você planta os seus pés, você representa toda a expectativa que o ser humano tem acerca de céu. E aonde existe uma representação do céu, se levanta uma representação do inferno. Enquanto nós estivermos nesse lugar, enquanto nós estivermos nesta vida, enquanto nós estivermos nessa terra, nós entendemos plenamente, segundo o que a palavra nos revela, o que é céu, mas também compreendemos claramente o que é inferno. E o que eu quero chamar a sua atenção, e aí frisando, depois do que nós vivemos nos últimos 2 meses, e daquilo que o Senhor permitiu que a gente experimentasse numa oração contínua, numa busca profunda pela palavra, na experiência do jejum que muitos aqui fizeram das 24 horas, diante dos desafios que nós conseguimos enfrentar, superar e das bênçãos que recebemos, nós não podemos perder de vista o que de fato envolve a nossa vida no contexto de batalha espiritual.
E eu quis começar essa palavra de hoje pensando exatamente sobre isso, querendo chamar a sua atenção e fazendo melhor, com que você lembre que aonde você estiver, você está representando o céu. Aonde você pisar, você é representante do céu. E aonde há uma representação do céu, certamente, repito, vai haver algo que se levanta contrariamente. Entendido até aqui? Tranquilo? Muito bem. Nós temos vivido tempos de distorção da palavra. A Bíblia ela tem sido distorcida das formas mais assustadoras. Por exemplo, tem um versículo na palavra de Deus que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, na sua primeira carta, em que ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar que nenhuma delas me dominem. Isso é o que Paulo diz. A distorção disso tem acontecido numa doutrina, não sei se você já tomou conhecimento, mas existe uma doutrina chamada doutrina da hipergraça. É uma doutrina que tem trazido para o seio das igrejas um conceito de permissividade. E aí esse versículo ele é lido da seguinte forma: tudo me é permitido, tudo me convém, tudo me é permitido, e se eu quiser, deixo que eles me dominem. Nessa doutrina da hipergraça, não se fala sobre santidade, não se exorta sobre pecados, não se desafia ao conserto, não se chama e nem se desperta a uma vida mais próxima da vontade de Deus. E isso, de alguma forma, tem contaminado os arraiais evangélicos. E eu não digo só os segmentos mais novos, doutrinas neopentecostais. Infelizmente, isso tem entrado em nossas igrejas. Doutrinas históricas, igrejas históricas, que estão se deixando levar por ventos de doutrina. E com isso, nós temos encontrado uma sociedade permissiva, desenvolvendo uma anatomia depressiva e opressiva, com o corpo e a mente detidos, paradoxalmente detidos, achando que estão livres. Jesus ensinou em João 8,32, que conhecendo a verdade, em conhecendo a verdade há de nos libertar. O texto mais tradicional diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. O que Jesus está dizendo, e a gente encontra isso num outro contexto, é que para que eu entenda o que é liberdade, eu preciso conhecê-lo. De que para eu experimentar o princípio da liberdade, eu preciso ter uma experiência pessoal com Jesus, com os seus ensinos, e aí sim eu vou entender a condição de ser livre de fato. Porque ele veio a este mundo não para fazer milagres, não para ressuscitar morto, não para fazer com que o leproso fosse curado. Jesus veio a esse mundo para salvar o homem do pecado. Esse é o propósito de Jesus. Esse foi o propósito de Jesus em vir a este mundo. E em salvando o homem do pecado, o sinônimo disso é libertação. Quando eu sou salvo do pecado, eu sou liberto do domínio do pecado na minha vida. Não só, como a gente já falou em outras ocasiões, da penalidade, daquilo que eu deveria pagar porque seria eu o culpado, ele assume o papel, então não mais pago o preço porque ele pagou. E também o domínio do pecado, porque ele na minha vida, com a presença do seu Espírito, me liberta desse domínio. Então o conceito de salvação é libertação. Entendendo isso, eu vou entender também uma outra coisa. Que o indivíduo, quando salvo, quando experimenta a graça de Cristo, ele não muda a sua estrutura e a sua história de uma volta a outra imediatamente. De que a sua mente não é apagada, de que a sua história ela é modificada, a ponto de você
se livrar completamente da vida que você vivia, das manias que você tinha, dos pecados que dominavam a sua vida e a sua história. Isso não acontece assim, de uma hora para outra. A salvação é um ato, a santidade é um processo. E a santificação se tornando um processo, ela vai tirando de mim as coisas que não prestam, as coisas que não servem, e o Senhor vai colocando em mim aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja que eu faça. Mas isso se dá numa experiência, num relacionamento absoluto de rendição da minha parte, para que o Espírito Santo me domine e me use da maneira como Ele quer. E isso, então, se dá numa luta contínua. É o que Paulo vai dizer também, que vivemos uma luta, quando ele escreve aos Gálatas, da nossa carne contra a ação do Espírito em nós. E essa luta continuada, que se dá em um dualismo de forças contrárias, é o que de fato cria brechas para a gente enfrentar as nossas batalhas espirituais. É a partir daí que eu entendo, então. Sou salvo. Sendo salvo, a minha vida ela não é transformada ou apagada nas experiências que tive. E mediante a isso que eu vou ter que enfrentar, dando brecha para as coisas que eu vivia, o diabo, então, se aproveita de tais situações para me atingir. Essa dualidade sempre se deu na Bíblia. A luta do bem contra o mal. Da carne contra da luz contra as... É assim que nós vivemos. O tempo todo vivemos dessa maneira. E no meio disso, surge quem? Satanás. E a minha proposta hoje é chamar a sua atenção exatamente para essa figura. Onde houver uma oportunidade de interferir com suas ações destrutivas, ele o fará. Satanás ele entra para confundir, para amedrontar e para dividir. E uma das coisas que ele mais gosta é que as pessoas não acreditem nisso, que duvidem da sua existência, que questionem aquilo que ele faz e o poder que ele tem, ainda que limitado e condicionado à vontade do Senhor, mas tem. Ele espera que realmente as pessoas não acreditem nisso, duvidem disso. E o que ele tem feito? Entrado nas brechas que são criadas por nós para confundir, para amedrontar e para dividir, deixando marcas em nossas vidas e em nossas igrejas. Assim sendo, nós precisamos conhecer quem é esse inimigo. E nós paramos muito pouco para pensar acerca disso. Não é dar ênfase a Satanás, não é cultuar a Satanás, não é ficar chamando a atenção dele, mas é conhecê-lo. Se eu entro em uma batalha, ou se eu vivo uma batalha, eu preciso conhecer o meu inimigo. Se eu estou dentro de uma batalha, se me proponho a lutar por alguma coisa ou contra alguma coisa, eu preciso saber quem é o meu inimigo. Quem é o seu inimigo? Satanás. Como ele se manifesta e age? Das formas mais variadas no mundo espiritual e físico. Qual é o seu sistema de trabalho? Enfim, são questionamentos que nós temos que trazer e compreender. A gente tem uma série de informações das mais variadas e das mais distorcidas acerca do que é a batalha espiritual. Por exemplo, a história da igreja, a doutrina da igreja, me revela que até o final do século XIX havia um conceito quase comum
em todos os segmentos religiosos que se autodenominavam cristãos, um conceito quase que comum acerca de Satanás. A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Evangélica, todas essas igrejas, ou todos esses segmentos, tinham uma definição clara. Não só tinham uma definição clara, admitiam a sua existência, compreendiam a sua força espiritual, percebiam a maneira como ele agia em relação aos santos, trabalhando contra a vida dos santos e contra a igreja que compõe os santos de Deus. A partir do final do século XIX, alguns teólogos resolveram enxergar as coisas de uma outra maneira. E aí, induzidos por correntes psicológicas, influenciados por pensamentos até dentro da psiquiatria, começaram a repensar e publicar literaturas que desconfiguravam a ideia de Satanás. E chegaram às seguintes conclusões, início do século XX. Satanás não existe. Não é uma pessoa. Muito menos uma força. Mas é um mito das culturas antigas. O que a Bíblia relata como possessão demoníaca, nada mais seria do que doenças psicossomáticas, ou seja, que nascem primeiro na mente e depois reverberam no corpo. Ou que poderiam ser tratadas como situações psiquiátricas, como manifestações de epilepsia, dupla personalidade ou até mesmo ansiedade. E como tais, deveriam ser tratadas. Os teólogos foram além. A maneira como eles repensaram a própria teologia, consideraram questões acerca de Jesus. Existe um Jesus histórico, e quase ninguém contesta isso, ou seja, em algum momento da história existiu um Jesus que a dividiu e que fez algumas coisas que, de fato, marcaram a história. Mas existe um Jesus também que é chamado Jesus dos mitos da Bíblia. São esses mesmos teólogos que no fim do século XIX, no início do século XX, apresentam o Jesus que traz também como questionamento, que apresenta também como questionamento, as ideias de que os milagres do Antigo Testamento, os milagres do Novo Testamento, nada mais eram do que manifestações científicas, fenômenos naturais explicados facilmente pela ciência, e não intervenções de Deus. Essas ideias, elas atingiram de uma forma tão profunda as igrejas, e aí eu falo do nosso arraial, por exemplo, eu falo dos batistas, a ponto de se concluir uma das coisas mais absurdas na face da terra, e eu estou dizendo para vocês de um pensamento batista do início do século XX, comprovado pela nossa história, de que a oração, quando nós nos reunimos aqui, por exemplo, para orarmos, de que a oração nada mais é do que uma catarse coletiva. Ou seja, é uma manifestação emocional coletiva. É a junção das nossas emoções. Isso é oração. Para você ver a que ponto nós chegamos. E queridos, nós batistas, e falo porque estou dentro, nós batistas caminhamos sempre sobre esse muro miserável que a história construiu. Dificilmente nos posicionamos da forma como devemos, segundo o que a palavra diz. Nos caracterizamos muitas vezes em ser aquilo que os outros não são, para que nos diferenciemos daquilo que os outros são. Mas fugimos de responsabilidades, nos escondemos de realidades quando temos que de fato enfrentá-las. O que mais me apavorou, eu estou trazendo essa nossa reflexão introdutória aqui, para chegar nesse ponto,
o que mais me apavorou em pensar em nível de batalha espiritual é a sensibilidade de Satanás em desvirtuar ensinamentos da Bíblia no coração humano. Nós nunca paramos para imaginar que desvio doutrinário, que invenções humanas que ganham forma no corpo de determinadas igrejas, nós nunca paramos para imaginar que isso também é uma batalha espiritual. Porque todas as vezes que o povo de Deus se desvia da palavra, se desvia de Deus e Satanás entra na brecha. Ou seja, a batalha espiritual, ela tem uma dimensão enorme no conceito intelectual do ser humano. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e desvirtuamos os seus ensinos, nós estamos trabalhando em favor de Satanás. E é por isso que você vê a quantidade enorme de igrejas que tem no mundo hoje. E quando eu falo igrejas, eu falo de denominações que se criam fruto do racha que aconteceu na igreja anterior. Fruto da divergência de opinião que aconteceu na igreja anterior. Fruto de um problema de entendimento ou de desentendimento que aconteceu na igreja anterior. Por quê? Porque Satanás agiu no desvirtuamento da palavra. Por isso, meus queridos, que nós não podemos abrir mão dela, da Bíblia. Os irmãos já ouviram-se de mim em outras ocasiões, vão ouvir de novo ao longo desses nossos encontros sobre batalha espiritual. Enquanto eu estiver pregando a palavra, ouçam o que eu estou pregando. Quando eu deixar de pregar a palavra, sigam a palavra. Essa é a verdade que tem que nutrir o seu coração e condensar a sua estrutura espiritual para você enfrentar os dias maus que vêm por aí. E não são poucos, não são pequenos. Nós não precisamos ser extremados em começar a catalogar experiências ou espiritualizar ou demonizar as coisas que acontecem à nossa volta. Nós não precisamos disso. Nós precisamos compreender, absorver e colocar em prática nas nossas ações e reações o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, a primeira coisa que você tem que saber ao entrar numa batalha espiritual é conhecer seu inimigo. O que a Bíblia fala sobre Satanás? Primeira coisa que eu tenho que saber. Não é o que o pastor Silvio fala, não é o que a denominação batista fala, não é o que a Neuza Itioca fala. Não. O que a Bíblia fala acerca de Satanás. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter a plena convicção de que a Bíblia trata em inúmeros versículos de um ser que existe e que recebeu esse nome, Satanás. Quem é ele? A sua origem? A doutrina que se constrói em cima disso? São poucos os textos que revelam isso para nós. Não adianta a gente tentar buscar e rebuscar. São pouquíssimos textos que se apresentam para nós como textos bases e que vão alicerçar o fundamento do conhecimento acerca de quem é Satanás. Em Ezequiel 28, por exemplo, nós encontramos a origem de um anjo. Um anjo que se rebelou contra Deus, sendo ele expulso do céu. Ele não saiu do céu sozinho. Diz o texto que 1/3 dos seres criados, ou das hostes celestiais, foram junto com esse rebelde, que na época, ou no contexto, se chamava Lúcifer. Isso aqui, inclusive, já é suficiente para eu entender que não existem, por exemplo, espíritos desencarnados. Não. Eu sei que existe Satanás e que junto com Satanás ele tem ali pelo menos uma quantidade absurda de anjos que aceitaram a sua proposta e foram banidos da presença do Senhor e saíram do céu para segui-lo.
O que são esses anjos? Antes da gente seguir, eu preciso definir isso também. Anjos são seres ministradores, criados por Deus, que compõem dentro de uma visão celestial um exército. É como se fosse um exército. E dentro de uma visão celestial, num exército celestial, existe uma hierarquia celestial. E aí eu tenho anjo, que traduzido é mensageiro. Eu tenho arcanjo, que traduzido é mensageiro-chefe. Eu tenho serafim, que traduzido é aquele que queima. E eu tenho querubim, que traduzido é grande e poderoso. Anjo, arcanjo, serafim e querubim. A única vez que você vai encontrar na Bíblia o serafim aparecendo, ou os serafins aparecendo, são no texto de Isaías capítulo 6. Quando um desses serafins vai lá e pega uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. A única vez. Querubim você vai encontrar em outras ocasiões, mas uma das marcantes, ou uma das mais marcantes, é quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, e junto à entrada do paraíso o Senhor coloca ali quem? 2 querubins, para impedir que Adão e Eva voltassem ou entrassem no paraíso novamente. Se eles são seres ministradores, se eles têm toda essa condição hierárquica definida, se eles têm papéis definidos, ao saírem do céu, ao serem expulsos do céu, eles não perderam isso. Eles não perderam seus poderes. Só que eles agora utilizam esses poderes de forma distorcida. Quer um exemplo? Eu vou citar sobre isso aqui mais tarde, mais para frente aqui um pouquinho. Mas Marcos capítulo 9 fala dos discípulos tentando expulsar uma pessoa que estava endemoniada. E aí Jesus, eles não conseguem, Jesus se aproxima, expulsa e deixa claro que aquele tipo de demônio só sairia através de um comportamento cristão, e nós vivemos algum tempo atrás aí, que seria só com jejum e oração. Essa é uma casta de demônios. Uma casta. Daí para você ter uma ideia da quantidade. Porque mais tarde você vai falar também de legiões de demônios. Você lembra daquele endemoniado gadareno? A maneira como ele também vai sofrer a ação do Senhor na sua vida. E ali existia uma legião de demônios. A legião é considerada, segundo a perspectiva do exército romano. Numa legião de soldados romanos, se contavam 6.000 soldados. Numa legião de demônios, são 6.000 demônios que estavam no corpo do indivíduo que tinha uma legião. Por aqui você começa a dimensionar como é que o mundo espiritual se desenvolve, como ele se dá. Concluindo então, segundo a Bíblia, Satanás, um anjo decaído, que junto com ele vai uma parte dos anjos que existiam, e a partir daí se forma o mundo espiritual mal. E é esse mundo espiritual mal que milita contra aqueles que são do Senhor. Preste atenção, porque não é o equilíbrio de força, não é o Yin e o Yang. Sabe aquela figura do Yin e do Yang? Aquela figura chinesa, né, que tem uma vírgula preta e uma vírgula branca. A vírgula preta tem um sinalzinho branco e a vírgula branca tem um sinalzinho preto para dizer que ali existe um equilíbrio de força. Não é nada disso. Porque a força do Senhor é infinitamente comparável ao que Satanás é e os seus demônios. Não existe equilíbrio de força nesse sentido. O que existe é um grupo de anjos que se rebelou contra Deus e que se levanta contra a igreja e contra aqueles que seguem ao Senhor dentro do contexto de igreja.
Por que isso acontece? Não sei. Porque muitas pessoas perguntam assim, por que Deus não exterminou Lúcifer quando ele se rebelou? Não sei. Aliás, a Bíblia, ela não existe para matar minha curiosidade. A Bíblia não existe para isso. A Bíblia existe para revelar o caráter de Deus. Pronto. O que Ele quer que eu conheça, o que Ele quer que eu entenda e o que Ele quer que eu faça. Ela não existe para matar minha curiosidade. Aquelas pessoas que falam assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus por que isso, por que aquilo. Eu vou ter tempo de perguntar para Deus no céu o que vai ter no céu. Eu quero estar no céu. Se aconteceu, deixou de acontecer, eu quero estar lá. Então a Bíblia não existe para matar minha curiosidade. Ela existe para revelar o caráter de Deus, quem Ele é e o que Ele quer que eu faça, a maneira como Ele se mostrou para mim. Então tem coisas que você vai encontrar na Bíblia ou na história do cristianismo que você não vai entender. Aí, meu querido, entra uma coisa que só quem segue a Cristo possui. O que é? Fé. Aí entra a fé. Que mesmo assim, John Stott vai dizer que crer é também pensar. Então, em alguns momentos, ela também faz a gente raciocinar. Pois bem, 2 textos básicos, Ezequiel 28, versos de 11 e 19, e Isaías 14, versos 13 e 14, mostram para nós o surgimento de Lúcifer e a sua queda. São os textos que embasam, que sustentam a história de Satanás. No ato da criação, ele era um anjo. Como eu falei para você, anjo tinha hierarquia, ou tem hierarquia. A gente poderia dizer que Satanás era um anjo com uma hierarquia um tanto quanto superior. Também não sei como é que se enquadraria no céu. Se ele era, por exemplo, um querubim. Não sei. Você pode encontrar algumas brechas na palavra para poder pensar acerca disso, mas não posso lhe assegurar isso. O que eu entendo é o seguinte: se rebelou, surgiu, se levanta contra os crentes com alguns propósitos bem definidos. Primeiro, propósito de Satanás, tomar o lugar de Deus. Vai conseguir? Nunca. Mas ele acha que vai. Então, propósito de Satanás, tomar o lugar de Deus. Segundo, atrapalhar a adoração dos filhos de Deus. Você, como filho de Deus, pode ser atrapalhado, não na sua adoração coletiva, não no seu culto, não no momento em que nos reunimos, mas na sua vida, na sua relação pessoal com Deus. Então, atrapalhar a adoração dos filhos de Deus. Terceiro, impedir o avanço do reino de Deus. Luta e usa os meios que ele pode usar para impedir que o reino de Deus avance. Você há de lembrar que Paulo, em alguns momentos da sua relação com as igrejas, ele diz assim: queria muito ter estado com vocês, mas fui impedido por Satanás. Palavras do apóstolo Paulo, olha a visão. Então, impedir o avanço do reino de Deus. Quarto, possuir aqueles que estão no mundo. Presta atenção nessa expressão. Possuir aqueles que estão no mundo. O diabo, Satanás, só possui quem está no mundo. Portanto, já adiantando para você, crente não pode, crente não pode ser possuído por Satanás. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, Satanás não entra. Não pode. Ah, mas como que tem gente dentro da igreja que é endemoniado? Porque o indivíduo não tem o Espírito Santo de Deus. Simples assim. Ele é da igreja, conhece a doutrina, canta, canonizou o cantor cristão, porque ele vem depois do Apocalipse ali, quase como se fosse uma extensão do texto bíblico. Tem tudo isso definidinho na cabeça dele, mas ele não tem uma experiência pessoal com Cristo. Nunca teve. E você vai encontrar. Outra coisa, 95, daí para mais um pouquinho ainda, 95% das coisas que você vê que são chamadas de possessão não são possessão, são opressão. E aí outra coisa, o crente pode ser oprimido. Possesso nunca. Oprimido você pode ser. Esses esclarecimentos
é que você tem que buscar na palavra. Não é o que os outros dizem. Não é o que fulana afirmou. Não é o que você viu. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia ensina. Então, um dos propósitos de Satanás, possuir aqueles que estão no mundo. E por fim, desvirtuar aqueles que seguem a Deus. Desvirtuar. Desvirtuar. Ou seja, tirar do foco, abalar na sua fé, tirar a sua atenção. Isso sim, ele trabalha para esse fim. Qual é a condição de Satanás no universo hoje? Existem dois textos paralelos que são correlatos e que dão para a gente essa posição. Como eu disse, ele se posiciona com propósitos de viver uma inimizade contra o povo de Deus. Daniel capítulo 10, versos de 10 a 14, e Apocalipse 16, versos de 13 a 16, são textos correlatos. O texto de Apocalipse é muito mais conhecido, porque ele usa uma expressão que todo mundo conhece, até os ímpios conhecem, que é chamado de a Batalha do Armagedon. Então, a perspectiva de Satanás, lutar contra aqueles que pertencem a Deus, a fim de não ir contra você, que pertence a Deus, mas a fim de ir contra Deus, porque cada um que ele atinge daqueles que pertencem a Deus, ele está atingindo a Deus, que é o seu inimigo. O inimigo é Deus, nós não somos inimigos. Nós somos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo e que de alguma forma têm alguma fragilidade para que, através da nossa fragilidade, ele tente atingir a Deus. Então, esses textos revelam, por exemplo, que Satanás e seus demônios estão se opondo a todos os propósitos de Deus. E aí vale a pena a gente entender algumas coisas também. Satanás, ele não tem atributo de Deus. Não tem. Satanás não é onipresente. Satanás não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa. E Satanás não é onipotente. Mas ora bolas, como é que Satanás conhece tanta coisa? Do passado, do presente e do futuro. Satanás criou uma rede de comunicação através dos seus demônios. Quem poderia dizer que foi ele quem criou o WhatsApp. Através dessa rede de comunicação, ele transforma situações exatamente com base nisso. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem, como eu disse para você, uma quantidade absurda de demônios que trabalham para ele. E essas informações correm, né, de um lado para o outro, até que, de alguma forma, você até pode se perguntar assim, como é que os demônios podem revelar situações que muitas vezes deixam a gente intrigados, né? Porque as pessoas associam isso a espíritos, a reencarnação, a revelação de não sei de onde. Meu queridos, isso só tem um fundamento. Se chama Satanás e seus demônios. Nada diferente disso. Nada, absolutamente nada. Só ele, através dessa rede de comunicação que ele criou, o WhatsApp do inferno, né, que faz com que as informações sejam partilhadas de maneira rápida. Como eu disse para você, e você sabe muito bem, Satanás é muito mais forte do que nós, enquanto seres humanos. Não é mais forte do que de quem está em nós, mas ele é mais forte do que nós. E como é um ser espiritual, conhece determinadas coisas na nossa fragilidade que às vezes nem mesmo a gente conhece. E ele trabalha em cima disso, dessas brechas que vão sendo construídas por nós mesmos. E aí, com base nessas informações, eu preciso saber também que uma das áreas que Satanás mais trabalha, que eu falei ainda há pouco aqui, é no ensinamento das falsas doutrinas. Essa semana não, semana passada eu estava assistindo uma reportagem do Roberto Cabrini, com um pastor, e aí é uma reportagem, não tem nenhuma questão ética aqui, é uma reportagem que passou numa TV aberta, de um pastor que está preso
pastor Marcos Pereira. Ele é pastor da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, tem por sede, se eu não me engano, em São João de Meriti, a igreja grande. Esse pastor é muito conhecido, muito famoso, porque ele trabalha com presidiários, em especial, ele trabalha com presidiários. Ele tem lá na igreja uma estrutura montada, com alojamento para as pessoas que precisam, para as pessoas, por exemplo, que saem da cadeia e não têm para onde ir, mulheres que são abandonadas, que são perseguidas, que são maltratadas. Ele tem uma estrutura montada nessa igreja em que ele cuida dessas duas questões em especial. Mas ele foi acusado de estar associado ao tráfico de drogas, inclusive com o testemunho do Mr. Catra, né? Foi uma das testemunhas contra ele, por conta do Juninho do Afro-Reg, que era o acusador. E ele também foi acusado de ter estuprado uma menina de 14 anos. Isso entre outras coisas. Pois bem, segundo a entrevista, ele foi absolvido do envolvimento com o tráfico de drogas, mas ele foi condenado por conta do estupro. Essa é a questão. E ele foi preso, ele teve um recurso que permitiu que ele saísse, no final do ano passado. Agora em janeiro o recurso foi cassado, ele voltou, ele está preso novamente, lá em Bangu. Mas o que mais me assustou, diante de toda essa história, o que mais me assustou foi o fato dele dizer que aquilo que um traficante ganha é fruto do seu trabalho. Você pode procurar onde você quiser, na internet tem lá no SBT, vai estar entrevista do Cabrini com o pastor Marcos Pereira, ele fala isso. Que o que um traficante ganha é fruto do seu trabalho. E fruto do seu trabalho ele tem como dar o dízimo. Assim como eu assisti, irmãos, milhões de pessoas assistiram isso. E essa é uma doutrina que se forma. Porque existem centenas de pessoas que seguem esse homem. Dá para você entender por que é que a batalha espiritual se dá também no campo intelectual? Porque quando você desvirtua a palavra, quando você distorce a palavra, você trabalha em favor de Satanás. E é exatamente onde Satanás tem mais interferido no seio das igrejas. Onde a falta de conhecimento, de preparo, de dedicação, de empenho e de pregação expositiva da palavra tem se perdido em face àquilo que as pessoas querem ouvir ou gostam de ouvir. E não aquilo que elas precisam ouvir, segundo o que a palavra de Deus diz. Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Abre esse texto aí, por favor, irmãos, isso eu faço questão de ler. 1 Timóteo 4, verso 1. Primeira Timóteo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quer que eu repita? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Na história da igreja, nós tivemos dois grandes homens que tinham fundamento de palavra e de vida com Deus, assim, ao extremo. Martinho Lutero, que você conhece bem por conta da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele gastava em média 12 horas por dia orando e lendo a Bíblia. 12 horas. João Calvino, que é um dos homens também envolvidos com a Reforma, gastava em média de 14 a 15 horas por dia, lendo a Bíblia e orando. E ambos diziam que
A verdadeira batalha espiritual era contra uma cegueira que estava sendo lançada em todo o mundo, tentando impedir que Jesus fosse reconhecido como o único e suficiente Salvador. A luta deles era contra as heresias que se alastravam e tentavam matar a verdadeira fé. Queridos, nós temos hoje centenas de igrejinhas, e eu falo isso sem nenhum tom pejorativo, que existem para satisfazer o homem e não para apresentar Deus. Centenas de igrejinhas que se formaram por conta de dissidências, por conta de desarmonia e por conta da vontade do homem. E aí se forma a verdadeira batalha espiritual, porque é teoricamente crente contra crente. Satanás sentado e rindo, porque ele não tem o que fazer, ele não precisa fazer, ele só lançou a semente. Ele foi lá e criou a dissidência, aonde havia brecha ele criou a dissidência. E Satanás sentado e rindo, porque o mundo está vendo tudo isso, se levantando exatamente contra as igrejas sérias, porque vai tudo dentro do mesmo balaio, na visão do mundo, é tudo igual. Ou seja, nós precisamos estar atentos exatamente a isso. Nós ficamos caçando borboleta no escuro, nós queremos ver foguinho brilhando em cima do morro, nós queremos que o mar pare, que as ondas não venham mais, queremos ver coisas extraordinárias, enquanto Satanás está trabalhando nas pequenas coisas para minar as nossas forças. E as pequenas coisas, meus queridos, as pequenas coisas estão exatamente na simplicidade daquilo que Jesus vivia. Vida de oração e busca da vontade de Deus, no nosso caso, para a palavra. É exatamente isso que Satanás tira de nós. Nunca se vendeu tanta Bíblia na história da humanidade. Nunca se teve tantos evangélicos na história da humanidade. Mas nunca se viveu um tempo de tanta corrupção no nosso estado, por exemplo, no nosso país. Por quê? Porque é onde Satanás tem agido. Nas pequenas coisas. E nos falsos ensinamentos. Nas doutrinas desvirtuadas. Tem muita gente querendo viver experiência. Mas tem pouca gente querendo experimentar Deus de verdade. Primeiro vão atrás das revelações. Primeiro vão atrás das profecias. Primeiro vão atrás daquilo que os outros estão dizendo, para depois ver o que Deus diz. Não discernem uma coisa da outra. Não enxergam. Estão, como disse Calvino e Lutero, início do século XVI, como disse Calvino e Lutero, cegados porque Satanás tem desvirtuado a nossa visão acerca das coisas mais simples. Hoje, o centro da batalha espiritual se dá em algumas questões que eu vou citar aqui para você agora. Maldição hereditária. Você já ouviu falar nisso? Maldição hereditária. Já? Por exemplo, uma doença que o seu avô teve, que o seu pai teve, você vai ter. E segundo a fonte da batalha espiritual, isso independe se você é crente ou não. Independe se Jesus já entrou na sua vida. Segundo a fonte, isso se dá porque uma maldição existe sobre a sua família e vai até o final da sua vida, da sua história e da sua hereditariedade. Maldição hereditária. Ou seja, o fato de lembrar que Paulo me diz, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se perde. Eu sou capaz de dar ênfase àquilo que uma pessoa que tem uma credibilidade dentro da sua comunidade lá diz, mesmo que seja contrário à palavra.
Maldição hereditária. É uma das coisas que a gente encontra no seio das nossas igrejas. E eu já ouvi isso até em escola bíblica dominical nossa. Maldição hereditária não existe para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A questão é que existem pessoas que ainda acreditam nisso. Se você está em Cristo, não tem condenação. Segundo, luta contra Mamon. Essa foi uma das coisas mais interessantes que eu ouvi. E eu estou falando, meus queridos, existem duas grandes referências no mundo sobre batalha espiritual. Uma se chama Robert Lincoln, é um americano, que foi um dos fundadores da ABU, Associação Bíblica Universitária. Eu ouvi esse homem pregando quando eu era seminarista ainda, lá na Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Eu estudava lá no Seminário do Sul. Ele foi lançar 2 livros. Um se chama Revitalizando a Igreja, e o outro se chama Cidade de Deus, Cidade de Satanás. Esse Cidade de Deus, Cidade de Satanás, ele conta sobre algumas questões, que eu vou citar aqui na frente já já, com relação a ensinamentos distorcidos. É um livro que revela a batalha espiritual que existem nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Rio das Ostras não tem isso não, só nas grandes cidades. Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo. Rio das Ostras não tem isso não. A luta contra Mamon é uma outra história. É o cristão que tem que se libertar do apego que ele tem ao dinheiro. E aí o ensinamento que o indivíduo traz é o seguinte: você só pode se libertar. Por exemplo, a gente está em culto aqui agora. Daqui a pouco vai ter um momento ofertório, que é o nosso, só de quem é membro dessa igreja. Mas, num determinado segmento aí é o seguinte: você tem que se libertar do dinheiro porque você está escravizado por Mamon. E só vale, para você se libertar, só vale se você der tudo que você tem no bolso agora. Aí você se liberta de Mamon. Hoje, no próximo culto, eu acho que eu tenho R$5 aqui no bolso, eu vou me libertar agora. As coisas assim, irmãos, as coisas se formam dessa maneira. Mas só vale se você entregar aquilo que você tem na sua totalidade. Só vale dessa forma. Caso contrário, você continua escravizado por Mamon. Outra coisa, unção sobre chakras. Isso eu ouvi uma vez na Seixonoye. Mas tem dentro da batalha espiritual desses 2 segmentos aí. Por exemplo, se eu chamar você aqui na frente agora para orar, se fosse essa igreja, você não pode ficar sentado, você não pode ficar com os braços cruzados, você não pode ficar perto de ninguém, porque senão você impede a movimentação do Espírito para libertar situações que você está vivendo. Ou seja, o seu corpo é impedimento para a ação do Espírito Santo. Se você cruzar o braço, se você cruzar as pernas, se você ficar sentado, se tiver alguém muito perto de você, o Espírito Santo não desvia, né? Ele fica batendo assim, como se ele fosse cego. Você está parando para... Eu estou sendo assim, bem sintético e agindo com um pouquinho também de sarcasmo. Porque tem centenas de milhares de pessoas que acreditam nessas bobagens, irmãos. E eu falo com toda a segurança, acreditam nessas bobagens. Ou elas gostam de acreditar, ou elas estão iludidas porque elas não conseguem compreender o que a Bíblia diz. E aí a gente perde a noção do que de fato é batalha espiritual. Nós vamos falar sobre muitas outras coisas que tratam desse assunto de maneira séria, responsável e que de fato acontecem dentro das nossas igrejas. Mas isso é de uma banalidade, de uma imbecilidade sem igual. Eu fico me perguntando se essas pessoas não param para refletir sobre o que a Bíblia diz. Ou se de fato elas são enganadas, se são sugestionadas de alguma forma
a enxergarem isso de outra maneira. Porque não é possível. Não é possível mesmo, irmãos. Quer ver uma outra coisa? Ministério apostólico. Autoridade que se dá a outra pessoa para chamá-la de apóstolo. Meu irmão, Paulo teve a sua vida apostólica questionada, porque ele não andou com Jesus. O apóstolo é aquele que andou com Jesus. Quando você se refere a alguém como apóstolo, você está dizendo que ele andou com Jesus. Será que eu não consigo compreender isso? Paulo, que era Paulo, que teve uma experiência absurdamente extraordinária com Cristo, quando ele estava indo em direção à cidade de Damasco. Que viveu a sua vida apostólica, que é uma das pessoas mais extraordinárias do Novo Testamento. Se ele teve a sua vida apostólica questionada, eu vou chamar um monte de gente hoje de apóstolos, por quê, irmãos? Isso é ignorância, é falta de conhecimento da Bíblia. E eles exigem isso, por exemplo, que se chamem de apóstolos. Será que eu não consigo discernir o que a Bíblia diz acerca disso? Será que eu não consigo compreender? Será que ela é mais santa do que um pastor? Não existe diferença. Não existe diferença, existe arrogância, presunção. Isso sim. E sem a visão da palavra, tudo se distorce. Tudo. Eu vou fechar por aqui nos demônios ou espíritos territoriais. O Lincoln fala que as cidades são divididas por áreas estratégicas onde os demônios se levantam e se instalam. Não só as cidades, em algumas situações em casas, lugares em que alguém que morava naquele lugar deu legalidade para que eles viessem, essas pessoas foram embora, morreram, mas os espíritos ou os demônios ficaram. E aí com isso eles geram enfermidades, vícios, problemas sentimentais, problemas emocionais, problemas familiares, a amarração financeira, idolatria, feitiçaria, macumbaria, inveja, simpatias, pecados, invocações e rituais, objetos amaldiçoados, objetos enterrados, borra de vela de macumba nos jardins, plantas que são trabalhadas contra as pessoas que moram naquele lugar. O negócio é desse tamanho. Isso não tem nada a ver com batalha espiritual, irmãos. Nada a ver. Quando o indivíduo diz também que ele tem um espírito de prostituição, ou alguém acusa e diz, você tem um espírito de prostituição, você tem um espírito de adultério, você tem um espírito de discórdia, você tem um espírito de homicida, você tem um espírito de gula. Tudo isso aqui, irmãos, prostituição, adultério, discórdia, homicida, gula, tudo isso é obra da carne, não tem nada a ver com o capeta. Tem a ver com a sua carnalidade, com a sua vontade, com as brechas que você dá para ela. Nada disso. Você pode encontrar manifestações do Velho Testamento, por exemplo, na experiência de Saul, que se identificam dessa forma. Mas aquilo é contextual. Agora, Paulo vai dizer que as obras da carne são, e ele descreve lá todas as coisas que a gente experimenta por conta da margem que a gente dá à nossa carne. Se você se prostitui, é porque você dá supervalor à sua carne. Se você adultera, é porque você dá um supervalor à sua carne. Se você é fofoqueiro e cria discórdia entre os irmãos, é porque você dá brecha para a sua carne. Se você mata, é porque você dá brecha para a sua carne. Se você come demais, é porque você dá brecha para a sua carne. A culpa é do diabo. Enfim, são situações que vão se formando, irmãos, e que vão distorcendo, como eu disse desde o início, o que a palavra de Deus nos ensina de verdade. O que eu quero que você entenda, e eu estou caminhando para o final, o que eu quero que você entenda é o seguinte: a batalha espiritual se dá contra, acima de tudo, Satanás, que é quem se levanta contra a minha vida e a sua. Em sabendo que ele existe, o que ele é capaz de fazer, e que as brechas que eu crio, ele se aproveita, o que eu tenho que fazer?
tapar as brechas, saber lidar com esse inimigo e, acima de tudo, confiar naquele que eu sirvo. Tendo isso entendido, tendo isso esclarecido a sua mente, a partir daqui você vai compreender o que é a batalha espiritual. Então, a partir da próxima semana, você vai começar a entender o que significa a batalha espiritual de verdade. Você vai começar a entender por que é que Paulo, como nós lemos no início aqui, fala da necessidade de nós nos revestirmos da armadura de Deus. Aí você vai entender o que significa isso. Aí você vai compreender a dimensão que vai muito mais além do que essas sandices que as pessoas andam dizendo por aí. E são sandices, irmãos. Pode acreditar. São sandices. Basta que você leia a Bíblia. Basta que você leia a Bíblia. Não vá atrás do que os outros dizem. Vá atrás do que Jesus já falou. Está aqui. É só você ler. E você vai ter todo o esclarecimento, todo o discernimento, toda a visão celestial para enxergar e para lutar contra as ciladas que Satanás monta contra nós. A minha intenção nessa noite era fazer com que você refletisse sobre quem de fato é o nosso inimigo. Pensasse acerca da sua existência. E começasse a desassociar essas questões que são descritas aí do lado de fora, como sendo batalha espiritual, distante daquilo que de fato a palavra de Deus ensina. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse nesse momento. Pedindo a Deus, antes de qualquer coisa, por discernimento, por entendimento. Existem situações que se formam junto de nós que elas têm um cunho espiritual. Sim, claro que tem. Mas eu tenho capacidade. Eu sou a única criatura de Deus que raciocina, que consegue refletir, analisar, ponderar, além de crer. Sou a única criatura capaz de fazer isso. Então não abra mão do seu intelecto e não permita que entre no seu intelecto qualquer coisa, qualquer informação. Confronte tudo com o que a Bíblia diz e comece a filtrar todas essas situações. O mundo espiritual é muito mais amplo do que a gente imagina. Muito. Mas contra nós só existe um ser, Satanás. Entendendo quem ele é, conhecendo as suas artimanhas e as suas estratégias, fica um pouco menos difícil para eu poder vencer, entendendo acima de tudo que quem me sustenta é o Senhor. Então peça a Deus discernimento. Compreenda que muita coisa que acontece à sua volta é carne e não é espírito. Mas acima de tudo peça ao Senhor para lhe fortalecer com esse discernimento espiritual. Com a clareza de entendimento. Com a visão necessária para você poder romper em fé. Romper, de fato, em fé.